O trabalho ele vem a ser uma via pela qual o homem se liga à realidade. Olá pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais esse vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre trabalho e saúde mental. Qual é a relação que pode surgir dessas duas coisas? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar o que é o trabalho. O que vem a ser o trabalho para a psicologia, para a psicanálise propriamente dita. O trabalho ele vem a ser uma via pela qual o homem se liga à realidade, se liga socialmente, ao coletivo, né? Ocupa uma função social e isso dá satisfações para ele, né? Tanto de formas diretas e indiretas, né? Auxilia na construção da identidade profissional, que faz parte da identidade total do sujeito. Então, o trabalho seria basicamente isso, né? A forma pela qual o sujeito se liga a essa realidade social, a essa realidade coletiva e exerce uma função que traz benefícios para esse grupo de pessoas que compartilha essa cultura, né? E traz benefícios próprios. Então, de certa forma, a cultura também está implicada no trabalho, na questão do trabalho. E quando a gente fala de trabalho em si, de modo geral, eu posso observar todo tipo de trabalho em duas vias, né? Então, eu tenho a via ambiental, por um lado, que compreende em que espaço esse trabalho é realizado, quais instrumentos e ferramentas o trabalhador tem disponível para si, qual a qualidade dessas ferramentas e instrumentos, que outros recursos o trabalhador tem disponível para facilitar o seu trabalho, para ajudá-lo no seu trabalho, né? Quais são as condições ambientais mais gerais, como, por exemplo, a estrutura do ambiente de trabalho, né? As condições sanitárias, o quanto esse espaço possibilita esse trabalho ou dificulta o exercício do trabalhador, enfim, diversos fatores de ordem ambiental, né? Uma outra via do trabalho é a sua via dinâmica, a sua via organizacional, ou seja, de que forma esse trabalho acontece, de que forma estão estruturadas as hierarquias entre os trabalhadores, as relações entre esses trabalhadores, quais são as condições de tempo que esse trabalhador tem para exercer o seu trabalho, qual é a remuneração, quais são os benefícios e satisfações que esse trabalhador pode obter por meio desse trabalho. Enfim, são diversas coisas, diversos elementos que eu posso observar nessa via da dinâmica, da organização desse trabalho. A partir dessas duas vias, eu compreendo também que o trabalhador, como ele está nessa relação com o seu trabalho, com o seu ambiente de trabalho, com a sua dinâmica de trabalho, ele vai ter implicações tanto orgânicas quanto subjetivas por meio desse trabalho. E essas implicações são inevitáveis. Uma vez que eu exerço uma certa profissão, um certo trabalho ou ocupação social, isso vai implicar que eu me afete tanto de forma orgânica quanto de forma subjetiva por meio desse trabalho, independente de qual trabalho for. Alguns psicólogos que estudam a saúde do trabalhador apontam, por exemplo, que muitos dos problemas de saúde de origem orgânica, de via orgânica, são provenientes das condições ambientais do trabalho. Por outro lado, todo o sofrimento mental proveniente desse trabalho tem a ver com a dinâmica e a forma como ele está organizado. Então fica claro que o trabalho tem impacto na nossa saúde, tanto física quanto mental. Então eu consigo entender quais são os impactos positivos, promotores de saúde mental, e quais são aqueles impactos que são adoecedores dos trabalhadores, quando eu analiso como que está estruturada a dinâmica desse trabalho, como estão organizadas as relações, as funções, a hierarquia, questões como tempo, disponibilidades, recursos. Por outro lado, eu também tenho que levar em conta a estrutura do sujeito,
como ele é estruturado psiquicamente, os seus processos defensivos, suas formas de lidar com as coisas, para entender também como ele lida com esse trabalho, qual é a sua capacidade de lidar com ele, de exercê-lo, de se modificar para se adequar às exigências do trabalho. E dessa relação da forma e das condições do trabalho e da estrutura psíquica e das condições socioculturais do trabalhador, eu consigo entender melhor qual relação se estabelece entre esses dois elementos. E o desfecho dessas relações pode ser o adoecimento mental, o sofrimento psíquico. Então, esse campo do trabalho e a relação que ele estabelece com o trabalhador abre espaço para a gente compreender a importância da orientação profissional. Porque a orientação profissional vai ajudar principalmente os adolescentes que estão nessa fase de transição entre o ensino médio e o mercado de trabalho ou a graduação, a escolher de forma mais segura, de forma mais responsável, de forma mais satisfatória. Por quê? Porque quando eles escolhem uma profissão, quando eles escolhem um trabalho para seguir ou uma ocupação social, eles estão construindo a sua identidade social. Eles estão escolhendo qual papel social eles querem exercer por meio desse trabalho, né? E todo o trabalho, como vimos nesse vídeo, traz implicações subjetivas, implicações psíquicas. Se torna muito importante que esse sujeito consiga escolher e consiga perceber quais são suas potencialidades, seus limites, o que ele busca enquanto sujeito, o que faz parte do seu desejo mais íntimo e qual a melhor forma de conciliar tudo isso com a realidade disponível para ele. Então a orientação se faz importante por conta disso e por conta de outros fatores, de outras questões que nós podemos discutir em outros vídeos. E, inclusive, muitos estudos apontam que a orientação profissional é um processo muito benéfico para a saúde mental do adolescente, do sujeito, faz com que essa escolha seja a mais satisfatória possível e para que o sujeito escolha uma profissão com a qual ele tem uma relação saudável. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Deixem nos comentários dúvidas, perguntas, sugestões. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso, até a próxima!